Amigos do Fórum do Futuro e da Rede do Conhecimento, é uma imensa honra estarmos aqui reunidos hoje na Embrapa Cerrados para dois eventos de extrema relevância. Em primeiro lugar, o Fórum do Futuro e a Rede fazem uma justa homenagem a Sebastião Pedro da Silva Neto, que deixa a chefia geral da Embrapa no final desse ano, depois de percorrido 50 anos de dedicação a esse bioma espetacular. Foi responsável por uma verdadeira redescoberta do Brasil. E o Sebastião participou das várias etapas desse processo. Durante 50 anos, ele foi de estagiário a pesquisador, de ponta, a gestor eficiente e acompanhando passo a passo a visão, o propósito e os ideais de Alisson Paulinelli. A outra razão que nos une aqui hoje é promover o primeiro debate da série Saúde do Solo, das Plantas e das Pessoas, através da qual nós vamos nos preparar, todos os participantes da nossa rede, para levar aos formadores de opinião da Europa, formadores de opinião pública, é um público seleto de gente da academia, de governos, de fundos de investimento, do empresariado, de representantes de organizações de consumidores e, muito especialmente, das organizações dos jovens. Nós vamos mostrar, furar a muralha que impediu até hoje da gente apresentar as soluções sustentáveis que a agricultura tropical regenerativa pode oferecer no enfrentamento dos principais desafios globais, tanto na área energética quanto na área alimentar. Em junho, a primeira frente de ciência e empreendedorismo da história do agro brasileiro vai desembarcar em Frankfurt para realizar o segundo seminário Brasil Líder Global das Transformações do Sistema Agroalimentar, uma parceria com o Banco Mundial e com o Embrapa. É nesse quadro que eu passo a palavra, com muita honra também, para o presidente do Instituto Fórum do Futuro, principal executivo, ao lado de Alisson Paulinelli, dessa saga que foi a implementação dessa rede descoberta do Cerrado, que até os anos 70 era apenas uma região irmã do país. Com vocês, Paulo Afonso Romano. Um bom dia, Paulo. Este evento, como anunciado, ele faz justiça ao trabalho esplendoroso do chefe-geral da Embrapa Cerrados, atual, nosso companheiro aqui ao lado, Sebastião Pedro, que dedicou sua vida profissional, funcional, à questão da ciência, tecnologia e inovação, junto com empreendedorismo, no contexto dos cerrados brasileiros. Primeiro, na Campo, Companhia de Promoção Agrícola, quando eu fui presidente, que no início do PRODECER, Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, onde o Sebastião deu sua contribuição por muitos anos, iniciando os trabalhos de laboratório, e depois ele veio aqui para a Embrapa. O registro desse trabalho magnífico do Sebastião, reconhecido por todos, ele traz
ao Fórum do Futuro a oportunidade de entrega de uma placa, especialmente para comemorar esse momento de realização do mandato, por 2 vezes, do Sebastião como chefe-geral da Embrapa Cerrado, que encerra esse ano, e que coincide com algo que é excepcional para uma instituição vigorosa, que é comemorar 50 anos de existência. Portanto, parabéns, Embrapa Cerrado. Com vocês, agora, o presidente do Conselho Consultivo do Instituto Fórum do Futuro, professor Alberto Rodrigues. É com muito orgulho e com muita alegria que estamos comemorando 50 anos de trabalho do CPAC, da Embrapa Cerrados. Até porque, pessoalmente, isso me traz lembranças interessantes. Eu vou repetir aqui. Naquele tempo, nos anos 70, eu ouvi de um grande agrônomo que admirava muito uma frase que me impressionou profundamente. Ele disse para mim uma vez: cerrado, nem dado e nem herdado. Fiquei impressionado, mas preferi não acreditar nele. E acreditar, isso sim, no mestre de todos nós, o grande farol do agro brasileiro, Alisson Polinelli, que teve a visão extraordinária de que o cerrado seria um dia uma área importante para a produção agropecuária brasileira. Aliás, visão que era compartilhada por Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz, em 1970, com a sua ideia da Revolução Verde no México e depois na África. Então, Polinelli tinha essa visão, assim como o Norman Borlaug. E o CPAC transformou essa reunião, essa visão, em realidade, mostrando que com ciência, tecnologia, políticas públicas adequadas, mas, sobretudo, com o empreendedorismo do produtor rural brasileiro, o Cerrado seria transformado no que é hoje o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação e da transição energética. O Cerrado, dominado pelo CPAC, se transformou nessa coisa extraordinária que deixou de ser, inclusive, um patrimônio brasileiro, ou um legado de Polinelli, de Borlaug e de todos aqueles que trabalharam no CPAC nesses últimos 50 anos. Vai ser um legado da humanidade. Porque o que foi conquistado aqui, o que foi descoberto e implementado aqui no Brasil, a partir das pesquisas do CPAC, é replicável em todo o cinturão tropical do planeta, na savana africana, asiática, mesmo aqui na América Latina. E o Brasil, graças ao CPAC, as pesquisas aqui desenvolvidas e a conquista do Cerrado, pode ser o grande protagonista global da transformação de terras impróprias em maná para alimentar o mundo inteirinho. Esse é o legado do CPAC. Esse é o legado de Polinelli, de Norman Borlaug e todos aqueles que trabalharam e trabalham aqui no CPAC e fizeram esse novo mundo aparecer com esse vigor verdejante das culturas plantadas no Cerrado brasileiro. Parabéns, CPAC. Parabéns. Quero comentar também a Embrapa por se associar hoje ao Fórum do Futuro, olhando para frente com outro vigor, ainda mais renovado, de desenvolvimento, para que o Brasil se transforme de fato no campeão mundial da segurança alimentar, da transição energética e, sobretudo, campeão mundial da paz, porque não haverá paz onde houver fome. Parabéns, CPAC. Parabéns, Embrapa. Parabéns, Fórum do Futuro. Parabéns, mestre Alisson Polinelli, que chegou isso com tanta clareza. Parabéns, pesquisadores, funcionários do CPAC, que transformaram em realidade um sonho maravilhoso. Parabéns e viva o Brasil!
Agora com vocês o representante do empreendedorismo e das inovações sustentáveis no Colégio do Fórum do Futuro, nosso CEO, César Borges. Há um ponto relevante de conexão entre a história do Sebastião e a minha, que eu poderia ressaltar. A trajetória do Sebastião Pedro foi marcada pela produção de conhecimento e de inovação tecnológica que permitiram transformar o Cerrado na potência global que é hoje. E junto com o Fórum do Futuro, continua trabalhando para disseminar tecnologia sustentável para quem precisa. Continuamos produzindo o melhor conhecimento, as melhores técnicas de gestão da natureza que resultaram na redução da fome, no aumento da produtividade do setor, também na melhora do clima. Porém, continuamos atrasados na criação de mecanismos que favoreçam as tecnologias sustentáveis, como o poliuretano vegetal, e chegar a quem delas precisa. Precisamos enfrentar com coragem os vários desafios desta tarefa. Acesso diferenciado ao crédito. As tecnologias sustentáveis carregam um serviço ambiental que agrega valor ao sistema produtivo e merecem, portanto, um tratamento diferenciado. Risco. A implementação de sistemas produtivos sustentáveis sujeitos à aferição e monitoramento é um fator essencial na diminuição dos riscos dos empreendimentos. Agora com vocês, Carmen Pires, representando o Senagem e o projeto Regenera, que veio cumprimentar o Sebastião Pedro. Obrigada, Fernando, pelo convite agora para falar especificamente da parte que eu trabalhei, né, no projeto Regenera Cerrado, né, como a Eliana já fez a explanação do que foi o projeto. Nesse projeto, eu coordenei, né, alguns estudos, onde nós avaliamos, né, o nível de adoção de práticas regenerativas, bastante, né, focado na parte também de insumos, e a comunidade de abelhas associada a essas áreas de produção de soja. Nós não trabalhamos com a inserção de caixas de abelhas, a gente trabalhou realmente com as abelhas silvestres presentes nessas áreas. Nós já temos um vasto conhecimento da literatura, mostrando a importância das manchas de vegetação natural, né, como fornecedoras não só de abelhas, mas também dos insetos benéficos, né, que a Eliana já mencionou anteriormente, né, os inimigos naturais, aí, o controle biológico natural. Então, nós também medimos, né, a porcentagem de área de vegetação no entorno dessas áreas de produção de soja e fizemos essas análises e os resultados foram bem interessantes, né? Ao contrário de muitas áreas, as abelhas nativas, né, elas foram mais abundantes nas áreas de soja do que a Apis mellifera, que é essa abelha exótica, né, usada para a produção de mel. E nesse grupo de abelhas nativas, nós tivemos em torno de 60% dessas abelhas que foram coletadas dentro da área de soja, são abelhas que fazem seus ninhos no solo. Isso nos dá um indicativo de que, muito provavelmente, as práticas que estão sendo hoje nas áreas de regenerativas, as práticas de manejo do solo e também de uso de fertilizantes, são práticas, benéficas, né, para as abelhas, são práticas não amigáveis, né? Eu estou dizendo, são indicativos porque nós fizemos essa amostragem da comunidade em apenas uma safra, né? Mas foram áreas grandes, né, com diferentes níveis de adoção de práticas regenerativas, e isso vem corroborar, né, vem com a hipótese que nós tínhamos realmente de que
a substituição dos agrotóxicos, né, dos produtos de periculosidade mais alta, por produtos de periculosidade mais baixa, como os insumos, né, e revolvimento, quanto menos revolvimento no solo e cobertura do solo, favorecendo esses insetos, assim como as abelhas que fazem, né, passam uma fase da vida no solo, né. No caso, nós temos muitas abelhas solitárias, né, que elas passam uma fase, né, mas eu estou aqui, né, colocando essas informações e dizendo o seguinte: é um campo muito amplo para a gente trabalhar ainda, tanto na parte de pesquisa, né, e também na validação dessas práticas de agricultura regenerativa, pensando realmente nesses insetos benéficos, né, que fazem esse serviço tão importante como a polinização. Estou aqui aberta a perguntas e muito obrigada, Fernando, por essa oportunidade. Bom dia, todas e todos. Em primeiro lugar, peço desculpas por não estar presente com os senhores. Eu estou voando para a Colômbia hoje, onde irei me reunir com os colegas do Banco Mundial. Mas eu gostaria de saudar o senhor Sebastião, agradecê-lo pela excelente recepção que foi dada à diretora executiva do Banco Mundial quando de sua visita a Embrapa Cerrados, 2 semanas atrás, em que ela ficou apaixonada pelas tecnologias de baixo carbono que a Embrapa tem ajudado o Brasil e os produtores brasileiros a desenvolver. Entre elas, o sistema ILPF, que é hoje um sucesso, não somente de produtividade agrícola, mas também de rentabilidade econômica e financeira. Isso foi demonstrado pelos estudos que fizemos aí, também com a colaboração dos nossos colegas da Embrapa Cerrados. Menciono o pesquisador Júlio, menciono também os pesquisadores Felipe, Rui, Adriano, que estão aí conosco em vários projetos do Banco Mundial, começando com o FIP Paisagens, que foi um projeto que trouxe aí a reestruturação das paisagens, desenvolvimento da agricultura de baixo carbono no Cerrado brasileiro. Temos agora um outro projeto, Vertentes, que também vai ser desenvolvido com o apoio do governo brasileiro, e essas parcerias são fundamentais para que a gente consiga cada vez mais aperfeiçoar as nossas abordagens junto ao agricultor familiar. Quero deixar aqui o meu convite para que todos estejam juntos conosco nessa caminhada que o Banco Mundial faz com a Embrapa. Assinamos no ano passado um memorando de entendimento com a Embrapa para trazê-la mais perto de todos os projetos do Banco Mundial. Na Bahia estamos hoje com uma colaboração muito frutífera com a Embrapa Cruz das Almas para o edital da mandiocultura, que vai ser lançado em alguns dias. E agradecemos também aos nossos colegas da Embrapa Sede que têm feito toda essa articulação. Desejo um excelente evento a todos, estamos à disposição e mais uma vez agradeço aí pelo convite para que o Banco Mundial permaneça como parceiro, agradecendo especialmente aos nossos colegas do Fórum do Futuro, que não têm medido esforços em traçar essas pontes de cooperação para levar a gestão do conhecimento da agricultura regenerativa para os seus atores principais aqui no Brasil. Meu muito obrigado. As boas-vindas ao coordenador do Conselho Científico do Fórum do Futuro, membro da Academia Brasileira de Ciências, ex-presidente do CNPq, ex-reitor de Viçosa, uma das lideranças mais expressivas da ciência brasileira, professor Evaldo Vilela. Ao cumprimentar todos presentes a esta reunião, quero aqui saudar a Embrapa pelo trabalho que ela vem fazendo em prol do desenvolvimento da nossa agricultura e, obviamente, pelo desenvolvimento do nosso país. Também ao Instituto Fórum do Futuro, pelo trabalho de levar adiante o legado de Alisson Paulinelli, sempre com a missão de transformar em realidade muitas das suas ideias tão contemporâneas. Quero também aqui dar os parabéns ao Instituto Fórum do Futuro e à Embrapa pelo reconhecimento do trabalho desse embrapiano tão expressivo no seu trabalho em prol dos cerrados do Brasil, o nosso querido Sebastião.
a ele e a toda a equipe que com ele trabalha, os nossos sinceros reconhecimentos, muito importante para todos que trabalham junto ao Cerrado no Brasil, não só pela produção, mas também pela sustentabilidade, pela preservação do Cerrado. Parabéns, Sebastião. E eu quero também aqui me desculpar por não estar presente aí com vocês, dado a compromissos já assumidos anteriormente. Mas sei que essa reunião é extremamente importante para levarmos adiante grandes ideias em prol do nosso país. Muito obrigado, belíssima reunião para todos. Agora, o presidente Paulo Romano vai proferir algumas palavras de reconhecimento ao nosso Sebastião Pedro e entregar uma placa em sua homenagem. Com esse auditório aqui na Embrapa Cerrados, completo e repleto de pessoas relevantes ligados à rede do conhecimento do Fórum do Futuro, a começar pelos seus colegas de Embrapa, o Fórum do Futuro tem o prazer de entregar essa placa e, com isso, deixar aqui o estímulo a todos nós que sigamos o exemplo de Sebastião Pedro, que encerra seu mandato esse ano. Sebastião Pedro, a palavra é sua para agradecimento. Gostaria de agradecer imensamente o Fórum do Futuro por essa placa, essa homenagem que eu recebo das mãos do presidente Paulo Romano, que muito me honra por ser um reconhecimento que eu creio que jamais pensei que fosse receber. São vários anos de trabalho, vários anos de pesquisa aqui na Embrapa, trabalho fora da Embrapa, onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o ministro Alisson Paulinelli, aprender com ele a forma de pensar, o raciocínio, a visão de futuro, e com certeza isso me marcou muito e fez com que eu pudesse, ao longo da minha vida profissional, realizar feitos, resultados, colaborações com a sociedade que motivaram essa placa de reconhecimento. Portanto, muito obrigado. É uma grande honra para mim receber essa homenagem. Vamos dar início agora aos debates dos temas críticos trazidos para esse primeiro encontro: saúde dos solos, das plantas e das pessoas. Inaugura uma série de reuniões virtuais a serem realizadas nos próximos meses, destinadas a minimizar conflitos, harmonizar visão de uma forma comum e preparar a rede do conhecimento para o desafio de levar ao debate europeu, em 2026, um olhar novo sobre o agro tropical. Para começar, apresentamos o tema por um projeto brasileiro de agrogenômica, iniciativa do Estado do Paraná, com diversas instituições associadas, inclusive a Embrapa, liderada pelo professor Evaldo Videla. Com vocês, a fala do professor. Como muitos de vocês têm acompanhado, a genômica se tornou em todo o mundo um motivo de grandes pesquisas, né? Tanto na área médica, genômica humana, como genômica de plantas. Isso porque, com as mudanças do clima e com as questões de elevação da produtividade, da resiliência das plantas e da busca de novas plantas, né? A transformação de plantas se tornou muito importante. E o Brasil tem agora um grande projeto, e aqui, juntamente com a Embrapa Soja,
o Instituto Fórum do Futuro, financiado pelo governo do estado do Paraná, pela Fundação Araucária, um grande volume de recursos e com uma rede formada por 71 pesquisadores e 11 instituições de pesquisa. É o projeto Agrogenômica, cuidando, então, de desenvolver novas plantas de soja, de feijão e também observar a metagenômica dos solos para que nós tenhamos umas lavouras mais produtivas, né, e mais interessantes do ponto de vista econômico, social e também de preservação. Isso é extremamente importante porque o mundo busca essas plantas hoje em dia e nós queremos compartilhar com vocês, queremos trazer essa notícia e buscar parcerias, né? Porque hoje ninguém mais faz alguma coisa importante sozinho, né? Nós estamos todos em rede, em colaboração, tanto na pesquisa científica como na pesquisa aplicada, geração de novos cultivares, e é isso que nós queremos para a nossa vanguarda na agricultura. Com a ajuda da Embrapa, das universidades do Paraná, nós estamos caminhando nesse sentido e vamos começar exatamente agora, nesse mês de setembro, os primeiros passos. É um projeto que nós calculamos aí de 12 a 16 anos para a produção de novas plantas, plantas que vão ser melhor do ponto de vista da alimentação humana, da lucratividade do produtor e também das questões de resiliência ao clima. Todos convidados, né, para assistir os próximos capítulos dessa importante iniciativa que eu trarei sempre aqui junto ao Instituto Fórum do Futuro e da Embrapa. E as universidades, obviamente, do estado do Paraná, que tem essa rede em colaboração com a Embrapa e também com outras instituições do Brasil e do mundo, né? Porque trabalhar com genômica não é simples, exige muito esforço, muita competência e muito equipamento. É uma boa notícia para a agricultura brasileira. Muito obrigado. Paulo Romano, por favor, comente a intervenção do professor Evaldo Vilela. Acabamos de ver um magnífico resumo sobre o projeto de agrogenômica, que certamente lidera no Brasil a principal linha de pesquisas sobre essa profunda e densa área do conhecimento, que é a genômica, no caso aqui aplicada à agricultura, portanto, a agrogenômica, nas mãos ou nas palavras de Evaldo Vilela, que é um exemplo de profundidade na formulação e, sobretudo, exemplo de gestor de ciência nesse país, sendo, inclusive, membro da Academia Brasileira de Ciência e presidente da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas. O que é fundamental para nós aqui é entendermos, sobretudo pelo vigor do conhecimento de Evaldo, que ele coordena um projeto que traz para essa fase da agricultura brasileira, junto com a inteligência artificial, junto com a perspectiva de grande transformação na qualidade da produção, na renda do produtor, na resiliência climática daquilo que é a TR, a agricultura tropical regenerativa, que é a agrogenômica numa perspectiva disruptiva, usando muito essa expressão dele, ou seja, veio para ficar. E isso certamente nos oferece a oportunidade de posicionar o Brasil em
igualdade de condições aos grandes centros de pesquisas científicas no gênero no mundo. Sebastião, Pedro, qual é a sua percepção sobre a questão da agrogenômica? Eu vejo que nesse momento que nós passamos na história de evolução da ciência, nós temos uma grande ferramenta para auxiliar a evolução da segurança alimentar no mundo, da sustentabilidade ambiental e social, que é a agrogenômica. A genética evoluiu muito desses últimos 70 anos, mais especificamente na década de 70, com as técnicas moleculares de reconhecimento e manipulação do DNA, e nós estamos hoje num momento em que o terceiro salto que nós difundimos, ele depende cada vez mais de tecnologia e tecnologias sustentáveis. E a agrogenômica permite que nós, através do melhoramento genético clássico, associado ao melhoramento genético molecular, possamos ter ganhos genéticos cada vez mais rápidos e ter algumas dificuldades, sejam elas do ponto de vista climático, do ponto de vista biológico, como pragas, doenças, mudanças climáticas, possam ser suplantadas através dessa ferramenta científica que é a genômica. E de todas as áreas, entre a saúde humana, a saúde animal, nós temos na agronomia, na agricultura e na veterinária oportunidades de usar essa ferramenta em prol do desenvolvimento da sociedade humana, do meio ambiente e, com certeza, de um mundo mais equilibrado e mais justo. Reservamos este espaço para debater o carro-chefe entre todas as prioridades eleitas pela Rede do Conhecimento, a agricultura tropical regenerativa. Com a palavra, o membro do Conselho Científico do Fórum do Futuro e presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAS, Eduardo Martins. Ótimo. Muito bom dia. É um prazer estar compartilhando e acompanhando esse evento. Eu queria me somar a todos no reconhecimento, né, do trabalho, da contribuição do Dr. Sebastião Pedro. A gente vem num processo já longo, né, de trabalhar, atuar e buscar fazer com que a pesquisa tenha convergência com o tema da agricultura regenerativa. E eu queria aqui, além de todos os reconhecimentos pretéritos, né, reforçar o nosso reconhecimento pelo salto e pela contribuição recente que o CPAC vem dando para essa agricultura, que é o terceiro salto do nosso Alisson Paulinelli. Essa agricultura, ela tem uma possibilidade muito relevante para o Brasil. Primeiro, porque ela pode oferecer mais protagonismo para os agricultores. E esse protagonismo ele vem, primeiro, por causa da possibilidade do agricultor reduzir sua dependência de insumos químicos. Essa redução de independência ela é relevante em dois sentidos. Primeiro, porque alivia custo,
e relacionado a isso também envolve uma menor dependência que a gente tem de importar insumos, né? Mas uma segunda, e ela é extremamente importante, né? Ela permite que a gente trate o processo produtivo de uma outra forma, de uma forma em que eu esteja lidando com o sistema, de uma forma integrada, de uma forma onde eu busco, né, eficiência, capacidade de resiliência e, ao mesmo tempo, um processo continuado de melhoria das condições de produção. Significa, né, eu não ficar pensando nos itens de insumos e produtos que eu vou aplicar antes do que pensar nos processos que são relevantes para um sistema agrícola funcionar. Essa agricultura, ela pode contribuir muito do ponto de vista da dinâmica climática. Ela pode também significar uma oportunidade da gente melhorar a qualidade da nossa produção, não só do processo, mas também no produto final. E ela tem uma enorme possibilidade de se ajustar a diferentes regiões, a diferentes culturas e também ser solução para diferentes tamanhos de propriedade. Por isso, a gente acredita muito, né, que o Brasil precisa olhar para seu potencial e seu papel na agricultura de uma forma estratégica, pegar a base que hoje nós temos, que é uma base extraordinária, né? Eu estou hoje falando de Sinop, onde temos um fórum de agricultura regenerativa acontecendo, e é extraordinário quando a gente vê o que 40, 30 anos fez nessa região do ponto de vista de transformação e o potencial ainda maior que o Brasil tem de competitividade e de cumprir um papel no mundo do ponto de vista da cadeia agroalimentar, mas também de energia e de fibra. Por isso a gente precisa pegar os fundamentos dessas possibilidades, né, e começar a tratar de forma mais estratégica, agindo, que nos cabe como movimento de agricultores, para que a política, né, as políticas públicas, a próxima legislatura e condução executiva do país passe a cuidar dessas oportunidades estratégicas de uma forma sistemática, cuidadosa e que nos permita avançar. A gente agradece muito a liderança e a iniciativa do Fórum do Futuro, a lição e as inspirações do Dr. Paulo nos guiam, né? E temos certeza que juntos conseguimos avançar na construção do terceiro salto da agricultura brasileira. Agradeço muito a oportunidade e meu abraço fraterno a todos. Estamos distribuindo com este vídeo 2 importantes documentos anexos. Um é a síntese da evolução do debate científico, produzido pelo GADES. E, ao lado, temos um documento do resumo do ponto de vista da gestão do processo de valorização, disseminação e de uso prático da agricultura tropical regenerativa no Brasil, assinado por Paulo Romano. Com a palavra, o Paulo Romano para comentários. Como acabamos de ver, uma bela síntese consistente pelo presidente do GAAS, Eduardo Martins, e que é um dos nossos conselheiros no Fórum do Futuro, nós estamos à frente de um patrimônio de conhecimento fantástico e já
integrado com a visão nova, científica, que está, inclusive, em processo de geração e de consolidação sobre a agricultura tropical regenerativa. Integração essa feita com a participação efetiva e, eu diria, liderança do GÁS no campo, porque o GÁS é um grupo de agricultores articulados em prol da agricultura sustentável. E, nesse caso, com a pauta agricultura regenerativa, que tem os produtores, especialmente na região do Cerrado e, de um modo geral, como ele mesmo indica, com predominância na região do Rio Verde, onde nós temos articulados, Fórum do Futuro e liderança do GÁS, um polo demonstrativo com pequenos, médios e grandes produtores. Isso é algo absolutamente inédito no mundo. E eu, com o estímulo desse trabalho fantástico que vem sendo desenvolvido na Embrapa, né, em outras instituições, mas que o GÁS tem levado a campo, e aí eu menciono o projeto Regenera, que tem vários membros da rede do conhecimento, eu me senti estimulado a escrever e distribuo, a partir desse momento, um documento conceitual e, ao mesmo tempo, com a minha perspectiva de que ele seja também mobilizador de interesses pelo tema, que tem um grande instrumento, a agricultura regenerativa, mas que tem uma amplitude de atendimento às demandas, que eu diria assim, de caráter mundial, relacionado com uma nova perspectiva de sustentabilidade. É o documento que parte da base da produção, o solo, portanto, saúde do solo, repercutindo na saúde das plantas e na saúde das pessoas, como algo que é nobre e buscado como forma de melhorar as condições de vida. Sebastião Pedro, sua visão sobre esse debate. As colocações do presidente do GÁS e membro do Instituto Fórum do Futuro sobre a agricultura tropical regenerativa são muito completas, abordou o tema de forma magistral, e nós gostaríamos de colocar todo o conhecimento gerado aqui na Embrapa Cerrados ao lado dessas colocações, porque tudo que foi falado pelo Eduardo Martins tem respaldo nos achados científicos que nós temos feito aqui nas bancadas, nos campos experimentais da Embrapa Cerrados. Portanto, nesse momento, onde, após 50 anos de crescimento de agricultura no Cerrado, pelas metodologias do pós-guerra, da Revolução Verde, nós vemos que é oportuno, é essencial que a produção agrícola, a produção de alimentos nos trópicos, ela deve ser feita com outros métodos, um modelo de agricultura muito mais baseado
na biologia do que em insumos sintéticos, insumos químicos e conhecimentos de física. Então, nós estamos no momento em que nós devemos, através da agricultura tropical regenerativa, desse conceito que está sendo construído, associar os conhecimentos da biologia nesse conjunto, nesse arcabouço de conhecimentos que o Brasil conseguiu desenvolver para explorar agriculturas nos trópicos, principalmente aqui no bioma cerrado. Então, eu gostaria de parabenizar o Eduardo Martins pelas suas colocações e ressaltar que a agricultura tropical regenerativa é um novo caminho, é um caminho de futuro que vai nos permitir continuar crescendo na produção de alimentos, de fibras, de biocombustíveis, de forma muito mais sustentável. E o que nós precisamos fazer hoje, tanto Embrapa quanto Instituto Fora do Futuro e outras entidades governamentais, privadas, nós precisamos ter um conceito e, depois disso, acelerar a adoção dessas tecnologias de forma que possamos ter governança sobre esse processo, novo processo produtivo, de forma que possamos ter uma agricultura cada vez mais sustentável, que nossos clientes, as pessoas que consomem os produtos brasileiros, possam ter a tranquilidade, através de um processo de governança, de certificação, de que esses produtos são produzidos de forma sustentável. Na proposta original de Alisson Paulinelli, o Fórum do Futuro e o Banco Mundial promoverão a construção de micromodelos de desenvolvimento sustentável e intervenções no território monitoradas e controladas por indicadores de sustentabilidade. Quem desenvolveu essa metodologia científica aplicada aos projetos da Rede do Conhecimento foi o pesquisador Pedro Freitas, da Embrapa Solo. Pedro, por favor. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Antes de mais nada, queria me juntar a essa homenagem que está sendo feita ao colega Sebastião, por toda a sua dedicação na chefia da Embrapa Cerrados, todos esses anos. Sua participação foi muito importante. E falar um pouco sobre o que o Comitê de Desenvolvimento de Indicadores de Sustentabilidade está propondo como indicadores aplicados aos polos demonstrativos. Essa é uma discussão que foi feita durante muito tempo. O comitê tem se reunido algumas vezes algumas propostas individuais têm sido consideradas, e no final nós temos uma proposta que tem como base os estudos que a Embrapa tem feito, em especial a Embrapa Solos, que fizeram uma revisão bastante extensiva dos diferentes indicadores e índices de sustentabilidade, que são normalmente utilizados na avaliação de monitoramento da agricultura tropical. O objetivo proposto por esse comitê é de sugerir um ou mais índices de sustentabilidade para serem utilizados como ferramenta para avaliação inicial e monitoramento de polos demonstrativos e principalmente do processo de transição para uma agricultura regenerativa e conservacionista nos trópicos. A busca por um índice de sustentabilidade que permite mostrar o impacto da adoção de práticas e técnicas regenerativas e conservacionistas, eles têm como base principal os princípios do sistema plantio direto. Princípios esses que foram estabelecidos pela própria Embrapa no final dos anos 90, lá na Embrapa Sede, assim como na Embrapa Cerrados. Tais princípios, que são cobertura permanente do solo, o mínimo revolvimento, a rotação plurianual de culturas, e aí inclui os sistemas integrados, são válidos para todo tipo de exploração rural, seja culturas, seja pequenas, médias e grandes propriedades rurais,
para culturas anuais, culturas perenes, para pastagens, para florestas plantadas, para hortaliças e também nos sistemas integrados e nos sistemas agroflorestais. Então, o sistema plano direto viabiliza a intensificação sustentável da agricultura com a dupla safra, com a safrinha de boi, e garante a sustentabilidade do sistema de produção orgânica. E os princípios estabelecidos, esses princípios que eu citei, acrescidos de alguns outros princípios estabelecidos pela ciência para a agricultura sustentável, são aplicáveis em condições tropicais, uma vez que vieram da experiência de mais de 60 anos de pesquisa sobre o comportamento de solos sob as exigentes condições edafoclimáticas que nós encontramos nos trópicos. Nessas áreas regeneradas e consolidadas, não se observa o aumento do uso de insumos químicos. Pelo contrário, a plena adoção desses princípios torna viável o uso de pesticidas menos tóxicos a humanos e ao meio ambiente, harmonizando a atividade agropecuária com a paisagem e favorecendo o uso de insumos biológicos. E essa alta atividade biológica do solo resultante aumenta a eficiência de nutrientes, ou seja, eu preciso usar menos fertilizantes e posso até alterar o tipo de fertilizante que está sendo utilizado, e solos mais saudáveis e férteis permitem a diminuição do uso desses fertilizantes e o uso de condicionadores do solo sem perda de produtividade. Sempre o nosso objetivo, né, o objetivo do uso desses princípios é possibilitar a produção de alimentos de alta qualidade, contribuindo para a saúde humana e a saúde animal. A saúde do solo modificando a saúde humana e a saúde dos animais. Bom, como que nós podemos propor isso? Para avaliação e monitoramento da sustentabilidade, nós consideramos diferentes escalas. Vamos começar lá na escala de gleba, de talhão, né? Aonde estão sendo aplicados esses princípios. Nas glebas ou talhões, o foco é na saúde do solo e na eficiência do manejo. Aí a gente podemos avaliar o risco de degradação e de erosão hídrica, a compactação, o excesso de eficiência de nutrientes, a atividade biológica e a produtividade das culturas. Isso tudo feito nas glebas, onde que nós conseguimos detectar o efeito da aplicação das práticas de agricultura regenerativa e conservacionista. Passando da gleba, o conjunto de glebas, nós vamos trabalhar em propriedades rurais ou fazendas. E aí nós conseguimos avaliar a responsabilidade gerencial do produtor, ou daquele que tem a decisão sobre o que fazer naquela propriedade rural. E a responsabilidade é em relação ao meio ambiente e à vida. Nós estamos falando de toxicidade de pesticidas utilizados, eficiência de nutrientes em diferentes formas, em diferentes fontes, a cobertura do solo, a rotação de culturas, a integração lavoura-pecuária-floresta, a quantidade de vegetação natural, ou então o manejo das áreas de vegetação natural. Isso é o conjunto da atividade, da propriedade, que nos garante qual é a responsabilidade do gerente e de seus colaboradores. Inclusive, a própria relação do gerente com seus colaboradores, que é um impacto social da atividade, ele também é medido. Passou da propriedade rural, eu vou para micro-regiões. E aí eu posso envolver um conjunto de propriedades rurais que estão associados em cooperativas, ou por denominação de origem, ou numa bacia hidrográfica em seus diferentes níveis, ou em município. Aí eu posso aglomerar uma região e medir a sustentabilidade em uma região, ou então em uma região de domínio de uma cooperativa, por exemplo. E aí eu posso permear todos esses indicadores, permeiam esses diferentes níveis e vão favorecer depois como se avalia a sustentabilidade de um país. Né? Pode ser
E aí eu tenho o foco nos indicadores agroambientais, e principalmente os indicadores sociais, que são consolidados por unidade de federação e aí permite uma visão nacional. Esses mesmos dados, depois de formado esse grande conjunto de dados, esse grande banco de dados, trabalhados com inteligência artificial, eles permitem também uma contabilidade comparada que avalia o desempenho da atividade da agricultura tropical versus a agricultura nas zonas temperadas. E essa análise é crucial para mostrar que, apesar das características de solo e clima, que são altamente desafiadoras nos trópicos, a aplicação de tecnologia e de inovação garante altas produtividades por área e por unidade de insumos e supera a visão de que o agrotropical é inerentemente menos eficiente. Essa é a contribuição que o comitê está dando, e a proposta que está sendo feita para começar lá nos polos demonstrativos, lá no nível de greba, nas propriedades, nas regiões, até que nós consigamos levar, num processo de rastreabilidade, essa informação que está colhida lá no campo para as prateleiras onde estão comercializados os produtos agrícolas, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa é a minha contribuição e muito obrigado pelo convite. Até logo. O projeto Regenera, uma iniciativa do Alisson Paulinelli, transformou-se num vigoroso exemplo de ciência avançada aplicada. Lá em Rio Verde, Goiás, onde o gás tem vários exemplos implantados de agricultura regenerativa. Convidamos a líder do projeto, a pesquisadora Eliana Fontes, do Senagem, a falar sobre as próximas etapas. Eu sou Eliana Fontes, sou pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, situada em Brasília. Atualmente eu coordeno as pesquisas do projeto Regenera Cerrado, um projeto que teve seu berço no Instituto Fórum do Futuro. Ele é o resultado de uma articulação feita pelo nosso querido e eterno ex-ministro Alisson Paulinelli, com o intuito de promover a transferência de conhecimento científico do mais alto nível para os produtores rurais. O objetivo do projeto Regenera Cerrado é pesquisar as práticas de agricultura regenerativa e disseminar conhecimento, informações e dados científicos que estimulem sua adoção, a adoção da agricultura regenerativa, contribuindo para a saúde dos ecossistemas e a resiliência das áreas de cultivo de soja e milho. As pesquisas foram conduzidas por 3 anos em 12 fazendas na região de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, e reúne 35 pesquisadores de 9 instituições de pesquisa e ainda uma instituição de difusão de tecnologia e transferência e é financiado pela Cargill. As áreas pesquisadas representam mais de 1.500 hectares de cerrado, bioma que hoje é responsável por 60% da produção agrícola no Brasil. Foram feitas pesquisas em várias áreas do conhecimento, desde saúde do solo até entomologia, fitopatologia, nematologia, polinização, sequestro de carbono, economia agrícola e pesquisa sobre aspectos de percepção do produtor rural sobre a adoção da agricultura regenerativa. O projeto já tem 3 anos. Estamos finalizando agora a primeira etapa com sucesso. Podemos dizer que os pesquisadores conseguiram associar o conhecimento científico com o conhecimento empírico dos agricultores para demonstrar que práticas mais sustentáveis que promovem a saúde do solo e a biodiversidade
tem impacto na melhoria da produção, na resiliência dos sistemas agrícolas, tornando-os mais resistentes a adversidades climáticas, e tem impacto também nas pessoas, tanto produtores quanto consumidores. Estamos agora iniciando uma nova fase, mais abrangente, mais estruturada e focada na investigação de temas que hoje ainda restringem o entendimento, aceitação e adoção das práticas regenerativas pelos produtores brasileiros. Queremos cada vez mais mostrar através da pesquisa em parceria com os produtores e com o setor privado, em parceria também com o setor privado, que é possível cultivar a terra com consciência e respeito aos princípios ecológicos. Muito obrigada. Agora nós teremos o imenso prazer de ouvir Carmen Pires. Ela representa o projeto Regenera e a Embrapa Senagem. Mais do que isso, Carmen é coordenadora científica do projeto Convivência Abelha-Soja, que é o primeiro demonstrativo que a rede do conhecimento está organizando para levar para o debate europeu. Carmen, por favor. Obrigada, Fernando, pelo convite agora para falar especificamente da parte que eu trabalhei, né, no projeto Regenera Cerrado, né, como a Eliana já fez a explanação do que foi o projeto. Nesse projeto, eu coordenei, né, alguns estudos, onde nós avaliamos, né, o nível de adoção de práticas regenerativas, bastante, né, focado na parte também de insumos, e a comunidade de abelhas associada a essas áreas de produção de soja. Nós não trabalhamos com a inserção de caixas de abelhas, a gente trabalhou realmente com as abelhas silvestres presentes nessas áreas. Nós já temos um vasto conhecimento da literatura, mostrando a importância das manchas de vegetação natural, né, como fornecedoras não só de abelhas, mas também dos insetos benéficos, né, que a Eliana já mencionou anteriormente, né, os inimigos naturais, aí, o controle biológico natural. Então, nós também medimos, né, a porcentagem de área de vegetação no entorno dessas áreas de produção de soja e fizemos essas análises e os resultados foram bem interessantes, né? Ao contrário de muitas áreas, as abelhas nativas, né, elas foram mais abundantes nas áreas de soja do que a apis mellifera, que é essa abelha exótica, né, usada para a produção de mel. E nesse grupo de abelhas nativas, nós tivemos em torno de 60% dessas abelhas que foram coletadas dentro da área de soja, são abelhas que fazem seus ninhos no solo. Isso nos dá um indicativo de que, muito provavelmente, as práticas que estão sendo hoje nas áreas de regenerativas, as práticas de manejo do solo e também de uso de fertilizantes, são práticas, benéficas, né, para as abelhas, são práticas não amigáveis, né? Eu estou dizendo, são indicativos porque nós fizemos essa amostragem da comunidade em apenas uma safra, né? Mas foram áreas grandes, né, com diferentes níveis de adoção de práticas regenerativas, e isso vem corroborar, né, com a hipótese que nós tínhamos realmente de que a substituição dos agrotóxicos, né, dos produtos de periculosidade mais alta, por produtos de periculosidade mais baixa, como os insumos, né, e revolvimento, quanto menos revolvimento no solo e cobertura do solo, favorecendo esses insetos, assim como as abelhas que fazem, né, passam uma fase da vida no solo, né. No caso, nós temos muitas abelhas solitárias, né, que elas passam uma fase, né, mas eu estou aqui, né, colocando essas informações e dizendo o seguinte: é um campo muito amplo para a gente trabalhar ainda, tanto na parte de pesquisa, né, e também na validação dessas práticas de agricultura regenerativa, pensando realmente nesses insetos benéficos, né, que fazem esse serviço tão importante como a polinização. Estou aqui aberta a perguntas e muito obrigada, Fernando, por essa oportunidade. Agora com vocês, a palavra do ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Ronenberg.
a sugestão, cumprimentar o amigo Paulo Romano, a Carmen, cada um de vocês, em nome do Félix, todos os ex-chefes da Embrapa, dizer que eu vi a apresentação inicial, a história do Sebastião, e eu me lembro que no início de Brasília, a gente tem uma chácara no Parkway, meu pai e minha mãe fizeram um pomar no Rio Grande do Sul e sempre recebeu a visita do Oroiano. E o Oroiano disse uma frase uma vez, meu pai repetia, eu guardei: clima bom, solo a gente faz. E a Embrapa de uma forma geral, e a Embrapa Cerrado em particular, demonstrou isso ao longo dos anos, transformando o Cerrado num grande celeiro de produção de alimentos. Mas hoje o que a gente percebe é que o esforço que foi feito ao longo desses anos trouxe para o país uma dependência de insumos químicos, de insumos importados. E eu tenho muita convicção que, até em função da questão de segurança alimentar, segurança geopolítica, da estabilidade geopolítica, é muito importante que a gente reduza a dependência que o Brasil tem de produtos químicos, hidrogênio importado. Definitivo, a agricultura regenerativa, a agricultura CPV, conceitos de uma nova agricultura, são extremamente importantes para garantir saúde ao conjunto da população brasileira, saúde ao solo brasileiro, saúde à água brasileira, e, portanto, eu fico muito feliz de que esse seja um tema do Fórum do Futuro. Eu tive o privilégio, como presidente do de conviver com uma das figuras muito representativas, o Evaldo Vilela, o ex-ministro do Arco Paulinelli, Silvio Cristã, ex-presidente da Embrapa, e eu fico muito feliz e fico muito entusiasmado de participar de um debate como esse, como agente público, como parlamentar e como produtor. Mas eu acho que tem um grande desafio, que eu sinto como produtor. Todos nós concordamos que a gente precisa mudar a forma de produzir. Eu tenho que ver o professor Jorge Abaixo, o grande economista. Precisamos mudar a nossa forma de produzir. Mas é muito importante fortalecer a extensão, porque para o produtor, quando se depara com a necessidade de mudar a sua forma tecnológica de produzir, hoje já existe um pacote tecnológico, ele compra semente de milho, como foi dito aqui, a fórmula NPK, ele tem a segurança que ali vai ter um nível de produtividade X. E ele se sente inseguro quando dele, os tecnologistas de recursos, que essas novas formas de produzir também trarão resultados, trarão produtividade que ele precisa para poder sobreviver. É muito importante nesse processo também unir a pesquisa com a extensão e também a extensão rural. Por mais, parabéns, quero conhecer a rede para contribuir com essa agenda, que é uma agenda estratégica para o Brasil. O diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto Fórum do Futuro, professor Jorge Abaixo, foi do Banco Mundial, foi do BID, foi vice-presidente do CAF e é um dos mais requisitados consultores que hoje analisam a cena internacional. Por favor, professor. Olá, amigos do Fórum do Futuro. As discussões que nós temos levado a cabo aqui no Fórum e também com todos os nossos colaboradores e instituições que direta e indiretamente fazem parte dessa frente tem que ser vistas dentro de um contexto, né? E é o contexto em que o Brasil atua, que é o contexto que cria oportunidades, mas também limites para o Brasil atuar e levar adiante todas as oportunidades e todas as questões que o Fórum tem identificado e tem trabalhado em favor das mesmas, né? Incluindo aqui questões do Brasil como uma potência global, como ofertante de alimentos, ajudando o mundo a dar conta desse que eu considero um dos 3 maiores desafios
que temos diante de nós, né? A questão da segurança alimentar. Um outro desafio fundamental é o da segurança energética, e o terceiro é o desafio da descarbonização. Para os três casos, o Brasil é um grande protagonista. É um protagonista potencial ou é um protagonista que já atua, que já consegue dar conta num prazo relativamente curto ou quase que de imediato, né? Quando a gente pensa no caso da segurança alimentar, todos nós sabemos muito bem do papel que o Brasil exerce hoje, trazendo ou exercendo uma função de extrema relevância para estabilizar preços e ajudar o mundo a se alimentar mais e melhor, né? Mas a verdade também é que o Brasil tem um potencial muito grande de aumentar essa oferta num período relativamente curto, né? Seja utilizando novas tecnologias, como a agricultura regenerativa, que inclusive é mais e melhor adaptada para as mudanças climáticas, seja dando conta de terras, de espaços, de terras degradadas que perfazem uma porção substancial e que poderia não só ajudar na expansão da produção, mas uma produção de aumento, com aumento de produtividade, e dando conta de um desafio que nós temos, que é toda a questão de governança acerca de desmatamento, né? Que o tema que nós temos como grande desafio, em especial da Comissão Europeia, e que, enfim, nos coloca numa rota de ter que tratar desse tema para adentrarmos ou termos acesso a mercados. Então, esse é o grande desafio. O Fórum está trabalhando bastante nisso. O Brasil pode e deve se posicionar de uma forma muito altiva e muito proativa e com muita sobriedade para poder avançar e oferecer ao mundo essa solução fundamental, né? Quanto à questão da segurança energética, o Brasil, de novo, está colocado numa posição muito especial por conta da sua matriz elétrica já bastante renovável, cerca de 90%, de longe a maior do mundo, quando se pensa em G20, energia já disponível no grid, inclusive, até com excedentes, e que poderia, por conta de temas como power shoring e outras estratégias corporativas, ajudar a dar conta do desafio da segurança energética. Pense no caso da Europa, que é um caso bastante flagrante, né, de gargalo de energia. Além disso, é preciso levar em conta tudo que tem a ver com os combustíveis renováveis e sintéticos, né, que o Brasil também está muito bem posicionado em nível de globo para ser um grande ofertante, ajudando de novo em toda a questão de segurança energética, mas também na questão da descarbonização, né? E no terceiro ponto, da descarbonização propriamente dita, o Brasil também está muito bem posicionado, seja aumentando, ou melhor, reduzindo as emissões da sua economia, no caso da agricultura, mais e melhores tecnologias, incluindo a agricultura regenerativa, no caso da nossa indústria e do setor de serviços, utilizando mais e melhores práticas, mas, sobretudo, o papel que a nossa energia renovável pode ter nesse fronte, inclusive recebendo investimentos estrangeiros de plantas que são intensivas de energia que precisam descarbonizar, né? Então, assim, tudo isso coloca o Brasil numa posição muito importante quando a gente pensa no presente e no futuro. Por outro lado, essa posição muito importante, com todos esses recursos naturais, com todo esse potencial, é também fonte de ameaça e de cobiça ao que o Brasil tem, seja no que tange a energia, seja as florestas que temos, seja, sobretudo, a questão da água, que talvez seja o item que mais requer alerta, né?
seja nosso mercado de carbono, que pode ter um potencial brutal, seja a nossa biodiversidade, seja os nossos minerais críticos e outros recursos, né? E o Brasil, na posição de uma potência de porte médio e com grandes ambições, tem que se lembrar que buscar se posicionar de uma maneira muito, muito estratégica e muito bem pensada, né? Hoje, o Brasil está sujeito a pressões externas para se posicionar, em especial quando se pensa em Oriente e Ocidente, ou China e Estados Unidos, ou coisas parecidas. Mas o Brasil, seja pelo seu tamanho, seja pela sua capacidade de ter um papel protagônico em nível global, inclusive nessas três frentes que nós acabamos de mencionar, o Brasil deve procurar o seu próprio caminho, né? De tal forma a atender às suas próprias necessidades, de tal forma a promover o progresso econômico e social aqui, ao tempo em que ele pode ajudar o mundo a enfrentar aqueles três grandes desafios que a gente já conversou, né? E aí cabe a nós, incluindo o Fórum do Futuro, que é um fórum que, inclusive, busca levar adiante uma agenda estratégica, encontrar os melhores caminhos que consigam combinar e viabilizar as políticas públicas e privadas que sejam de interesse do país dentro de uma visão de curto, médio e de longo prazo, né? Funcionando em nível global como uma fonte de estabilização, como uma fonte de solução, de soluções para os problemas do mundo. Nada disso é fácil de ser feito, mas é para aí que a gente tem que ir, né? E seja o fórum, seja todas as instituições que colaboram conosco, eu diria, estão todos eles muito bem posicionados para fazermos esses exercícios de reflexão e de preparação das melhores políticas que possam ser úteis tanto para o Brasil como para a economia global. Um abraço a todos e eu paro por aqui. Meus amigos, o desafio é imenso. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar ao sonho do Alisson Paulinelli, para a gente entender como a gente pode se posicionar no sentido de inserir no debate global todas essas vitalidades, potencialidades que o agrotropical sustentável tem para oferecer. Bom, o Alisson idealizou originalmente a criação de um think tank global para o agrotropical. Ele se inspirou diretamente no que o Norman Borlaug fez em Des Moines, em Iowa, quando criou um think tank para debater, planejar, refletir a agenda do agro temperado. E o World Food Prize, que vocês todos conhecem, é a grande referência do setor. E que eles fazem o produto do trabalho da Fundação Norman Borlaug. É um seminário por ano, mais nada. O Alisson me levou pessoalmente 2 vezes nesse evento para que eu entendesse a sua estrutura, a sua formulação, e para que tentássemos reproduzir isso para o agrotropical. Simplesmente reúnem de Bill Gates ao presidente do Banco Mundial, são 3.000 pessoas de alto nível, discutindo e debatendo as questões de segurança alimentar, de pesquisa, de estratégias globais para essa parte do trabalho que é o agro temperado. Vamos analisar o Fórum Econômico Mundial. O que eles produzem? Um seminário por ano em Davos, na Suíça. Agora, chefes de Estado, CEOs das principais empresas globais,
Lá se discute de uma forma aberta e construtiva, colaborativa, os avanços tecnológicos e econômicos e as propostas de desenvolvimento que estão na agenda dos principais atores globais. Um seminário por ano. O Wilson e o Eurasia Center, que são outros think tanks de referência, são consultados em permanência por governos multinacionais, igualmente, porque eles não partem de uma defesa de um marketing organizado em favor de qualquer setor. Como é a pretensão do think tank Fórum do Futuro, o ponto de partida é a reflexão estratégica, são os dados, são os argumentos técnicos científicos que alavancam uma visão estruturada de cenários. Então, se vocês observarem no detalhe, pacotes tecnológicos e de mindsets prontos jamais convenceram os europeus a furar a barreira que as soluções sustentáveis do óleo tropical enfrentam lá onde é formada opinião negativa sobre o Brasil. É isso que a gente pretende fazer numa escala bastante avançada no ano que vem, ao realizar em Frankfurt um seminário de alto nível com essa intenção de falar, primeiro, para a Alemanha e para a Escandinávia, que é um ambiente que necessita de alimentos que não são concorrentes agrícolas e a gente pode oferecer no padrão de qualidade, no padrão regulatório, com toda a transparência possível, às vezes ainda não sabe disso. Então, qual é o público-alvo? São os financiadores da reflexão multilateral, estratégica. É preciso apresentá-los a agenda dos temas críticos. Selecionamos, por enquanto, 11 temas. São 10 temas que se articulam ao tema central, que é a agricultura tropical regenerativa. E vamos apresentar esse leque de oportunidades para que eles escolham o que é mais importante para eles. Nós temos o alimento saudável, a agrogenômica, a comunicação estratégica. Nesses vários segmentos, nós podemos tranquilamente oferecer o que eles pedem, no formato que eles pedem, do jeito que eles pedem. Meus amigos, agora eu vou chamar a atenção particular de vocês para um assunto que é extremamente relevante nesse processo todo, que é o diálogo transgeracional. Nós temos um especialista que cuida dessa matéria com todo o cuidado e profundidade que ela exige. Ele nos alerta que os jovens não vão aceitar que a gente tente colonizar o futuro deles com a nossa visão de passado. É porque eles têm outras ferramentas, outra visão do mundo. Agora, como estabelecer uma ponte de negociação franca, diálogo aberto e direto com eles? Vocês, Mário Salimon, tem base em comunicação e se especializou posteriormente em gestão. Por favor, Mário. Esse vídeo aqui tem a função de marcar minha presença nesse encontro importante que o Fórum do Futuro está realizando para iniciar os trabalhos de organização da Agenda 2026 e também para fazer uma justa homenagem ao Sebastião Pedro pelo término do seu ciclo na Embrapa Cerrados, toda a contribuição que foi dada.
E eu aproveito para falar o tanto que me interessa essa agenda, principalmente quando eu vejo lá duas palavras que são indicadores e comunicação. Eu sou um profissional da área de comunicação que acabou se especializando em formulação estratégica, e eu vejo o tanto que o tema dos indicadores é fundamental e tem sido apresentado de uma maneira difícil para a sociedade. Talvez por causa da tecnicidade, do tanto de matemática que muitas vezes está envolvida ali. E eu acho que existe um terreno muito grande para o Fórum do Futuro aproveitar nos seus próximos trabalhos em termos de conciliação desses mundos. Os indicadores são dispositivos fundamentais que dão sentido ao trabalho que a gente faz. Eles podem fazer toda a diferença quando a gente consegue desenvolver um construto que é rico, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. E isso a gente só consegue fazer trabalhando junto. E eu percebo que a comunicação tem um papel importante nisso aí. O que é comunicação? Eu insisto, é a construção de sentido comum. Então, para a gente ter bons indicadores, é preciso que eles sejam construídos conjuntamente com a sociedade, com aquelas pessoas que vão precisar deles e, de certa forma, também vão validar tudo que for feito ali, porque não tem sentido a gente também só ficar desenvolvendo construtos teóricos que depois não tem ou oportunidade de aplicação ou que tem uma aplicação meramente protocolar. Então, o trabalho do Fórum do Futuro ele tem sido burilado ao longo do tempo e está se aprimorando. Eu tenho participado já há alguns anos das conversas e dos trabalhos, e eu sinto que existe uma contribuição muito grande a ser dada nessas próximas etapas que vêm pela frente. Eu quero fazer parte desse processo e, na medida do possível, contribuir para que as novas gerações participem e tragam tudo aquilo que elas têm de novo para a mesa, e a gente consiga ter bons indicadores e com eles trazer melhoria de vida, não só no campo, mas para toda a sociedade. Eu falo não só do Brasil, mas também do mundo, porque a gente está numa sociedade em que existe uma interdependência muito grande. Nós estamos vendo isso cada vez mais. Eu acho que enquanto o mundo está num esforço lamentável de mostrar o poder que existe em função da dependência que um país tem no outro, né? Nesse momento a gente deve mostrar que não, nós temos um sistema de interdependências e a gente precisa trabalhar junto para solucionar os problemas, senão a gente não vai conseguir. Então desejo muito sucesso para vocês nesse encontro e espero dar um abraço em vocês pessoalmente em breve. Ao agradecer a participação presencial e virtual de tantas e relevantes pessoas nesse evento, pessoas e instituições, agradecer de maneira muito especial a Embrapa como um todo e a Embrapa Cerrados. Eu peço que estejamos juntos e a cada dia mais integrados na perspectiva de evolução dessa temática posta aqui, tão ampla quanto profunda. Mais do que isso, que juntos possamos caminhar, Fórum do Futuro, Rede de Conhecimento e tantas entidades e lideranças empreendedoras, lideranças científicas, para uma proposta já aprovada pelo Conselho do Fórum do Futuro de realizarmos em junho de 2026 um seminário em Frankfurt, na Alemanha, para dialogar não só com a Alemanha, com países escandinavos e dali abrindo porta para a Europa, sobre o tema mais relevante que nós já levamos ao Banco Mundial, convidados por um workshop que foi realizado em junho de 2025. Portanto, um ano depois, nós repercutiríamos, com o apoio do Banco Mundial, da Embrapa e de outras instituições,
aquilo que nós resumimos como as transformações necessárias no agro tropical para manter o Brasil na liderança da produção de alimento sustentável no mundo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer muito essa manhã, esse momento que tivemos aqui na Embrapa Cerrados, junto com o Fórum do Futuro, discutindo o futuro da agricultura tropical regenerativa, o terceiro salto, num momento muito especial para mim, onde recebi uma homenagem muito forte, muito importante para mim e para a Embrapa, porque através desse reconhecimento à minha pessoa, creio que estou compartilhando a homenagem com todos os pesquisadores da Embrapa, todos os técnicos profissionais que estão hoje no campo usando as tecnologias geradas pela empresa e que possamos, através dessas tecnologias, realmente alcançar aquele futuro sustentável, grandioso, que o nosso grande inspirador, o ministro Alisson Paulinelli, sempre difundiu e nos inspirou. Muito obrigado.